Vamos falar hoje sobre autocuidado e relações saudáveis. Tem tudo a ver, né? Uma coisa está muito perto da outra. Precisamos entender o que significa esse autocuidado, o que é, né? Praticar o autocuidado, que definição o autocuidado tem no nosso dia a dia, como ele atravessa o nosso cotidiano, como ele interfere, atravessa também as nossas relações. Ontem eu fiz um vídeo falando um pouquinho disso, tá lá no feed. Fiz um resuminho para a gente poder explanar mais aqui, né? Para vocês pensarem um pouquinho e trazer também comentários de vocês para a gente poder dialogar aqui sobre esse autocuidado. Então convido você também a participar, falar o que você pensa, como é o autocuidado para você na sua vida. Se você quiser perguntar também alguma coisa, fique à vontade. É um momento para a gente enriquecer, para a gente aprender mais, né, um com o outro, ter essa troca aí nos comentários. Eu acho muito rica quando a gente conversa, né? Muito bom, fico muito feliz, viu? Vamos começar a conversar, né? O autocuidado, na visão existencial, que a gente vai conversar aqui um pouquinho, o autocuidado tem uma ideia, uma tradução. O cuidado significa sorge, numa linguagem filosófica. E o que é isso? Né? Sorge significa cura, cuidado, né? Um cuidado com responsabilidade. Então, quando a gente diz autocuidado, a gente está falando autocura, né? Se autocurar. Então, é uma prática dentro da autoestima, da live que a gente fez semana passada, né? A gente estava conversando sobre autoestima. E a gente falou um pouquinho também sobre autocuidado. Então hoje a gente vai falar aqui só sobre o autocuidado, né? Essa autocura, que é um processo diário que a gente precisa fazer. E a gente não vai colocar aqui nada assim de resposta pronta, né? De é isso, faz aquilo. Não tem uma receita pronta, porque cada ser é único, cada ser tem a sua individualidade, tem o seu contexto histórico, é atravessado por tantas coisas, percebe o mundo de formas diferentes. Então nós vamos tratar aqui de fenômenos possíveis, né? De possibilidades de caminhos, não é? Que a gente pode estar percorrendo, refletindo, e dessa reflexão tomar a consciência do que pode ser melhor para a gente, tá? Então não tem aqui nada dado, são possibilidades que a gente vai estar colocando dentro dos fenômenos do dia a dia, dentro dos fenômenos das emoções, né, das tonalidades afetivas, e a gente vai costurando, né, essas ideias aí e vendo o que acontece. No final se traz crescimento mesmo, né? Então o autocuidado tem a ver com essa responsabilidade, né, da gente se cuidar, da gente estar tutelado por a gente mesmo. Quando a pessoa completa a maioridade, já não há aquele cuidado de independência, né, do cuidador, dos pais, dos responsáveis. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Eu estou falando aqui já tem tempo, não perguntei. Se estiver falhando alguma coisa, vocês me falam, tá? Que a internet às vezes não fica boa. Então, quando o ser humano cresce, tem aquela independência, né, rompe um pouco essa responsabilidade do cuidado dos pais, dos cuidadores, e às vezes a pessoa ainda fica querendo tutelar a responsabilidade de si para o outro, né? Agora meu pai, minha mãe não tem mais esse cuidado sobre mim, aí busca transferir esse senso de cuidado para outra pessoa. Mas como a gente vai se constituindo, se transformando e entrando nessa fase adulta, essa fase independente, né? É importante que a gente crie, a gente construa uma consciência de que nós temos essa tutela por nós mesmos, né? É um caminho, essa responsabilidade que a gente assume pela nossa vida, né? É um cuidado em todos os âmbitos, que a gente vai ver um pouquinho isso aqui para frente, né? As vertentes do autocuidado. Então, para que a gente se desenvolva, se torne um ser humano saudável emocionalmente, lá na frente a gente vai costurar isso nas relações saudáveis, a gente precisa entender que é importante que a gente construa, né, uma responsabilidade de cuidado
e de cura pela nossa vida. Né? Cura por quê? Porque quando a gente cria essa mentalidade, né, essa consciência de que a gente, de ter essa necessidade de se cuidar, a gente está automaticamente criando uma consciência, né, de cura, de coisas que nos fazem mal, de coisas que prejudicam a nossa saúde. É uma coisa preventiva, né, uma cura preventiva, de relacionamentos que não nos fazem bem, não é? Da forma como vivemos, o que faz bem, o que não faz bem. Então isso tudo está ligado aí nessa relação de responsabilidade, de autocura, né? Como o nome próprio já diz, do SORG do cuidado. Então, quando a gente começa a perceber isso, à medida que a gente vai percebendo, a nossa consciência vai aumentando em relação a esse cuidado, a nossa percepção da realidade que a gente vive se abre também. A gente dá abertura para que a gente entenda que realidade é essa que a gente vive, né? Qual é a sua realidade hoje, né? Colocar o pé no chão e ver. Aí você cria a possibilidade de enxergar melhor o que você passa, os problemas que você enfrenta, né? Porque você percebe que você precisa, né, ter essa autonomia pela sua vida. Isso vem se construindo com a sua história, com os desafios, com o crescimento pessoal, com o seu desenvolvimento, não é? E à medida que essa consciência vai aumentando, a percepção da realidade vai aumentando também. E aí nós vamos tendo essa responsabilidade de escolher o que fazer, né, com o que nos acomete. O que fazer com as coisas que nos prejudicam, como nos cuidar, o que é melhor para o nosso caminho, né? Naquele momento que se está atravessando, a maneira como se pode atravessar esse momento, né? Como se pode percorrer esse caminho. Então isso faz parte do autocuidado na nossa vida, né? Autocuidado não é só cuidar da saúde, não é só cuidar de alimentação, envolve todos os outros contextos também na vida da gente. Começa por aí, quando a gente vai tomando consciência, né, de quem nós somos, que precisamos nos guardar, precisamos nos curar, né, precisamos manter uma relação saudável dentro do mundo em que nós nos percebemos, né? Então, essa é a ideia de autocuidado, né? E isso, quando a gente parece que abre, né, nossos olhos assim, para isso, parece que a gente percebe muito melhor o mundo que a gente está. É impressionante, né? Não sei se vocês já tiveram essa vivência, essa experiência, de se perceber, às vezes, no contexto, tipo, meu Deus, como que eu estou nessa situação, né? Ou, caramba, como que eu fiz isso, ou eu pude, né, escolher tal coisa em tal momento. É porque a gente vai se desenvolvendo como ser humano e a gente vai se dando conta, né, do que faz bem, do que faz mal, do que é melhor pra gente. Isso tudo vai acontecendo conforme a gente vai construindo a nossa história, né? E aí a gente entra nas vertentes desse autocuidado, né? Que é o contexto físico, que a gente fala muito, né? Se fala muito sobre isso, o contexto físico, que é o exercício físico, a prevenção de doenças, a alimentação saudável, dormir bem, né? Então, esse é o contexto físico. Mas tem também o contexto emocional, né? Que é respeitar as nossas emoções, ouvir mais o nosso corpo. Nosso corpo fala com a gente, né? E como é interessante escutar esse corpo reclamando, às vezes, de alguns excessos, né? Falando da velocidade, não concordando com a velocidade que a gente quer andar. Então, tem aí a vertente emocional do autocuidado, né? Do impor limites sobre a gente mesmo, né? E aos outros também, respeitar nossos limites e os nossos limites nas relações. Também é muito importante para a gente estar praticando essa autocura, esse autocuidado na nossa existência. Temos também o aspecto financeiro, né, da vertente do autocuidado, que é o planejamento financeiro, né, quitar dívidas, poupar dinheiro, né, se organizar para viver com o que tem. Por que isso? Porque faz parte? Faz, e é muito importante, porque é um peso a menos que se leva, né? O dormir, a qualidade de vida, a qualidade do sono, o esgotamento emocional quando a gente tem dívida, quando a gente tem problema financeiro. Isso tudo também afeta
a nossa dinâmica existencial, afeta a maneira como lidamos com as coisas, não é? É difícil, né? É difícil, mas é um exercício que a gente vai colocando em prática a cada dia, né, César? É uma maneira, são as estratégias que a gente vai criando no cotidiano para se organizar. Não é fácil mesmo, é difícil, mas aos poucos que a gente vai se dando conta, conforme eu falei aqui mais anteriormente, a gente vai conseguindo ter essa percepção, né, nos momentos que a gente precisa estar, vai sentindo essa necessidade, né, de organizar as coisas. E tem também o contexto social, né, que as pessoas, às vezes, a gente ter a percepção de quem faz bem, quem faz mal no nosso dia a dia, as relações que nos trazem desconforto, as relações que adoecem, né, fazer conexões saudáveis, oferecer e pedir ajuda. Às vezes a gente tem dificuldade de oferecer ajuda ao outro, de receber ajuda do outro, mas a gente, é um exercício de se permitir, né, se permitir ser ajudado, se permitir ajudar os outros também. Então isso é uma construção que a gente vai fazendo aos poucos, né, conforme a gente vai tomando consciência disso. Então são essas 4 vertentes: física, emocional, financeira e social, né, que correspondem aí ao autocuidado. Só para fazer um resuminho para quem está chegando agora, a gente está falando de autocuidado, de relações saudáveis, né, e a gente está falando aqui que o autocuidado, dentro do contexto existencial, significa, o cuidado significa a palavra sorge, que significa cura. Então, autocuidado também está ligado à cura, à autocura, né? É a gente mesmo promover ações que venham a curar o nosso ser, ou promover saúde, né? Nesses contextos que a gente está falando aqui, físico, emocional, financeiro e social, que é o que compõe a nossa existência, né? E é muito importante quando a gente toma essa consciência, essa responsabilidade. E uma coisa que às vezes pode ser, né, um fenômeno que atrapalha isso acontecer, esse movimento da consciência, né, esse movimento da responsabilidade vir à tona na nossa vida, é o medo. Né? O medo é uma tonalidade afetiva que afeta, porque paralisa esse movimento de construção. Né? O medo causa aí um fechamento ao movimento existencial, da gente se desenvolver, da gente crescer, da gente cultivar essa consciência, né? Construir essa consciência, essa percepção de como nós estamos, de quem nós somos, né? Se sentir nesse mundo que você vive, com a sua história. Então, o medo é um fator aí que paralisa isso, que fecha essa possibilidade de crescimento, né? Que fecha essa possibilidade de você crescer como pessoa, que fecha a possibilidade de você sentir autonomia, liberdade de escolher, né? de saber o que você prefere, enfim, de tomar decisões que comprometem aí o seu desenvolvimento, né? Então, o medo, ele é esse fator de fechamento e que às vezes pode acontecer, ser um fenômeno das pessoas terem medo de se cuidar. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de lidar com isso em algum momento. Né? O medo de fazer um exame, é medo de ir no médico, né? É medo de passar por algum procedimento de saúde, medo de lidar com alguma coisa que faz mal a você, né? Ter a coragem, às vezes, de romper coisas na sua vida que te atrapalham. Né? Isso é comum, né? Isso é uma coisa comum no nosso dia a dia. As pessoas têm esse medo, né? de assumir a responsabilidade, o cuidado da sua vida. Vocês querem comentar alguma coisa? Estou falando direto aqui, já tem um tempinho. Está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Está muito técnico? Às vezes eu fico preocupada com isso. Está dando para entender? Então, isso tudo constitui, de alguma forma, o autocuidado, né? Não é só essa coisa do padrão estético, do social, né? Envolve, é uma coisa meio que global, aí, que envolve essas vertentes que acabam afetando o nosso dia a dia. Exatamente, César. O medo nos trava, né? Acaba impedindo de fazer muitas coisas, de tomar decisões. Exatamente.
E é uma coisa assim, curiosa, interessante, não no sentido positivo, mas de ver que às vezes as pessoas estão adoecidas, né, ou até fisicamente também, né, mas não tem aquela coragem, aquela motivação de se cuidar, né? Às vezes a pessoa, já, não sei se você já viu esse contexto da pessoa, às vezes esconder uma doença, né, esconder um problema, e às vezes o outro fica assim, quando toma conhecimento, nossa, mas por que não falou, por que não tratou, por que não foi ao médico? Né? Isso acontece, isso é corriqueiro na vida, mas é por causa desse medo, né? Medo de enfrentar, né? Medo de ter esse enfrentamento em relação à sua condição, né? De ter, por algum motivo histórico, por algum contexto, né? Da sua cultura, algum contexto aí de situações que ela passou ao longo da vida, cria essa barreira, né? O medo impede de evoluir, Rita, é verdade. Né? Então, o medo é impeditivo, é esse fechamento de possibilidade, como a gente está falando, né? E paralisa, estagna mesmo, né? Porque a pessoa não tem essa consciência, né? Não tem essa abertura. O medo fecha a consciência da pessoa para entender essa possibilidade de crescer, de se cuidar, né? De se resguardar de coisas, de pessoas. E isso faz com que a pessoa se torne vulnerável de alguma forma, né? Lenita, querida, boa noite, obrigada. E isso, de alguma forma, traz uma vulnerabilidade e a pessoa fica nessa falta de cuidado de si, né? A pessoa fica vulnerável, aberta a tantas situações adoecedoras, né? Que acometem mesmo por conta disso. Por conta dessa falta de abertura para olhar para si e falar, não, eu preciso me cuidar, né? Eu preciso tomar a tutela da minha vida, ter responsabilidade sobre mim. E as pessoas às vezes delegam isso ao outro, aí que a gente entra nessa parte das relações, né? Da relação saudável. Para que você esteja numa relação saudável, independente se seja com o cônjuge, se seja uma relação afetiva, social, familiar, né? Esse autocuidado faz diferença nessa hora também, porque quando a gente se estabelece, a gente cria consciência de quem a gente é, né? Das necessidades que a gente tem e cria caminhos para suprir essas necessidades de alguma forma, respeitando a nossa realidade, respeitando a nossa história, o nosso contexto, a nossa cultura, a gente automaticamente consegue olhar para fora da gente de uma outra forma, né? A gente cria um olhar sobre as coisas, sobre o externo, que a gente cria um ambiente diferente quando a gente tem essa noção de autocuidado, porque a gente olha com esse cuidado para o outro também. A gente passa a olhar para o outro com esse mesmo cuidado que a gente começa a perceber que a gente precisa ter pela gente, né? A gente começa a ter um cuidado também, essa responsabilidade, esse olhar de cura, né? Não só para a gente, mas para o que está fora, para o ambiente, né? Para o que nos cerca. A gente procura ter esse ambiente à nossa volta também e a gente procura fazer essa troca com o outro também, essa troca de cuidado, de cura, de responsabilidade, né? Uma ética nas relações. Então isso traz crescimento, não só um crescimento interno, mas um crescimento externo, social também, ambiental, né? Vamos colocar assim, porque a gente lida com o ambiente à nossa volta. E isso traz um reflexo, traz um movimento muito grande para a nossa vida, embora não pareça. Porque aos poucos, quando esse movimento vai acontecendo, as coisas no nosso ambiente também vão modificando, né? A gente começa a dar uma outra forma, a gente começa a olhar com outro contexto, né? O que está acontecendo à nossa volta e sente essa necessidade também, né? De cuidar com responsabilidade. Um cuidado que não nos afeta, que não nos fere, que não nos adoece, porque a gente passa a entender o nosso limite, a gente passa a entender até onde a gente pode ir, né? Se afasta do que faz mal, do que está adoecendo, do que não está sendo bom. E aí a gente vai constituindo a nossa vida, buscando um relacionamento de responsabilidade e cura para a gente e também para o outro que está à nossa volta, porque
Não tem como você estar lidando com os outros adoecidos, né? Nessa relação de fragilidade de si mesmo, né? Um adoecimento pessoal, um adoecimento emocional. Então, quando a gente começa a olhar para isso e se abre, se dá possibilidade de mudança, que é um outro fenômeno que causa muita insegurança também, né? É o se permitir mudar, se permitir olhar de outra forma para o que está acontecendo, né? Isso tudo vai trazendo um movimento e vai mexendo com o nosso pensamento, com o nosso comportamento. A gente consegue produzir um comportamento, atitudes mais positivas também em relação ao que a gente está passando, em relação aos outros. Tudo vai criando um caminho novo, né? Possibilidades novas, possibilidades positivas, e a gente vai mudando o nosso contexto. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Vocês podem falar o que vocês quiserem, tá? Fico feliz quando vocês comentam. É bom que a gente troca, eu não fico falando sozinha, eu não gosto de falar sozinha aqui não. Gosto quando vocês participam aqui, que a gente vai se relacionando. A gente está ao vivo aqui no Face, no Insta. Obrigada aí pela presença de vocês. Então, é esse recado, essa reflexão que eu queria fazer, né? Porque às vezes a gente acha que só o outro é tóxico, que só o outro está adoecido, mas olhar para a gente também e lembrar que a gente precisa ter essa relação com a gente mesmo, essa relação de autocura, né? De autocuidado. E não esperar que isso venha do outro, né? Não esperar o cuidado do outro, mas a gente ter essa iniciativa da gente olhar para a gente mesmo e percebendo aqui aos poucos, né? O que a gente pode fazer para estar se cuidando, né? Quando a gente, desde que a gente acorda, a hora que vai dormir, como a gente pode se preservar, se cuidar, proporcionar bem-estar para a nossa vida, independente da nossa realidade, a maneira como a gente lida com o que acontece com a gente também faz toda a diferença, não é? É muito importante a gente ter essa percepção, né? De contexto, de limite, de até onde a gente pode ir, o que afeta a gente, o que a gente não tem estrutura emocional para estar atravessando, e refletir sobre isso, porque quando a gente olha para isso com medo, né, com insegurança, com frustração, a gente não consegue criar recursos para enfrentar, né? Mas a gente vai recuando cada vez mais. E isso cria, como eu já falei aqui, essa fragilidade existencial da gente não suportar a realidade, né? Não suportar, às vezes, um contexto de descontrole, um acometimento repentino, porque a vida é assim, né? A gente não tem controle, a gente não tem certeza de tudo sempre, né? A vida está sempre mudando, as coisas estão acontecendo. E como estar bem no meio disso tudo, né? Como conseguir estar com saúde no meio de tudo que acontece, da fragilidade da vida, em meio aos contextos, porque a vida é assim mesmo, são esses ciclos de altos e baixos, né? Às vezes as coisas saem do controle, a gente acha que tem o controle da vida, né? Mas a vida não tem esse, não consegue dar pra gente essa coisa mesmo de toma, né? Toma o controle, toma o volante, não. A gente não tem o volante da vida, a gente está embarcado na vida, é diferente, né? E quando as coisas saem do controle, quando a gente não tem o autocuidado, a gente adoece muito mais rápido, né? A gente não tem uma estrutura emocional para lidar com o que vem. Alguém quer comentar alguma coisa, alguma experiência de autocuidado? Está fazendo sentido para vocês? Como que o autocuidado é importante para a gente ter um relacionamento saudável, quando a gente se percebe, quando a gente tem essa respeito, né? O respeito também é uma coisa muito importante aqui de se falar. A gente tem um respeito por a gente mesmo, isso também é muito importante, reflete na nossa relação com o outro, né? A gente consegue olhar para o outro com o mesmo respeito que a gente tem com a gente, essa empatia, essa construção positiva, isso é muito importante. Tá fazendo sentido, gente? Eu tô falando aqui sozinha, não tô tendo noção do que vocês estão achando aí disso tudo. Querem comentar alguma coisa? Tá fazendo sentido? Pode responder, gente, não fica com medo não.
Vamos conversar, né? Eu gosto de quando a gente conversa, a gente cresce junto. Ai, que bom, que bom. Fico feliz que a reflexão está sendo positiva. E é isso, né? Quando a gente entende, é um assunto assim muito simples, muito básico, mas que é importante, porque às vezes se adoece, né? Perde-se essa percepção de cuidado, do que a gente pode fazer por a gente, e as coisas ficam muito desorganizadas dentro da gente. Então, quando a gente passa a olhar com cuidado, com responsabilidade, com respeito para a nossa própria vida, né, a nossa mente funciona de uma outra forma, né? E é importante também, porque quando a gente tem essa percepção de autocuidado, a gente passa a não se anular mais por conta do outro, porque isso é muito comum, né? Quando a gente está adoecido, a gente não tem essa noção de autocuidado, a gente coloca, às vezes, a gente se anula, né? Não é se colocar, não, a gente se anula a nossa identidade pelo outro, né? Que aí a gente já entra no contexto de relações tóxicas e a gente vai falar isso aqui em outro momento. No momento a gente está falando de relações saudáveis. Então, para a gente ter uma relação saudável, estabelecer essa relação saudável, a gente precisa olhar para a gente primeiro, né? Precisa ter essa construção aí de amor, de paciência com a gente mesmo, de entender os limites, até onde a gente pode ir, não é? Entender o nosso contexto físico, como a gente pode estar se cuidando fisicamente, cuidando das nossas emoções, né? Para a gente poder estar com o outro de uma forma positiva, de uma forma saudável e promovendo uma relação de cura para o outro também através da nossa vida, né? Uma relação positiva, uma relação de respeito, de amor. Eu já coloquei isso aqui, mas é só para frisar um pouco. Ah, que bom, Lenita. A Lenita está dizendo aqui que chegou do serviço uma pilha de estresse. Então, o que você pode estar fazendo nesse momento, né, para estar relaxando? Vamos praticar autocuidado aqui ao vivo. O que você pode estar fazendo nesse momento para conseguir relaxar? Né? Que tipos de atividades em casa está ao seu alcance para que você consiga relaxar e ter uma noite de sono tranquila? Né? Pensar aí numa atividade que baixa essa adrenalina, né? Ou alguma alimentação, um chá, um suco, né? Coisas assim agradáveis, né? Uma atividade em casa, algo que venha a reduzir esse ritmo aí, né? Então é por aí, é isso, é pensar dessa forma, não cultivar o que faz mal, né? Mas essa relação de autocuidado é isso, é reverter esse momento de adoecimento, de mal-estar, né? O que eu posso fazer para eu estar me sentindo bem agora? Né? O que eu posso estar fazendo para cuidar da minha saúde, ainda que eu tenha pouco recurso? Né? Alimentação, exercício físico, né? Procurar fazer uma caminhada ao ar livre, coisas que não tem despesa, né? Não dá uma despesa financeira, mas que você pode estar aí fazendo para cuidar da sua saúde. Né? O seu emocional, entender quando seu corpo reclama que precisa parar um pouco, né? Precisa desacelerar, precisa fazer uma manutenção emocional, reorganizar, né, o que está acontecendo dentro de você. Então, eu acho que é dentro desse contexto e desse caminho. Né? Alguém pode me falar a hora, por favor? Eu estou aqui sem hora. Não sei quanto tempo a gente ainda tem. Gente, obrigada pela companhia. Que bom que vocês estão aqui. Espero estar ajudando aí, criando reflexões, pensamentos, para que haja esse crescimento aí existencial também, né? É muito bom quando a gente para pensar um pouquinho na gente. E esse momento aqui, obrigada, 8 horas. Esse momento aqui é para isso, né? É um momento de autocuidado, onde a gente pode refletir como a gente está, coisas que a gente pode fazer para tornar, né, a nossa vida mais leve, para criar uma relação aí de autocuidado. É muito importante esse desenvolvimento aí existencial, porque promove autenticidade, possibilidade de se sentir mais livre, mais leve,
não é? Deixar os pezinhos aí das coisas que fazem mal e vendo que não está bom, o que a gente pode mudar no dia a dia, nada de brusco, nada radical, mas coisas do dia a dia que a gente pode ir com o tempo ir desapegando e substituindo por coisas que fazem bem, não é? Muito importante também. Eu acho que era essa a reflexão, gente. Vocês querem colocar alguma coisa para a gente encerrar aqui? Esse é o recado, né? Esse cuidado, esse autocuidado, quando ele começa a funcionar na nossa vida, afeta as nossas relações, né? De uma forma positiva. Às vezes a gente espera que isso venha só do outro, né? A gente espera que esse cuidado seja dado a gente só pelo outro e esquece que a gente precisa fazer esse movimento de se cuidar também, né? De se autocurar, de se auto-resguardar, de crescer, né? Isso depende mais da gente do que o outro. Então a tutela da nossa vida é nossa. E quando a gente cria consciência disso, a gente passa a olhar para o outro também sem aquela cobrança, aquela expectativa do que o outro tem um dever, né? Um dever conosco que é nosso. É uma responsabilidade que nos cabe, de cuidar de quem nós somos, de cuidar da nossa identidade, de cuidar da nossa autenticidade, né? De tudo que é do nosso pessoal, da nossa individualidade. Isso é nosso, não é do outro, né? E às vezes as pessoas reclamam, porque eu fico sozinha, reclamam de solidão. Isso tudo está ligado a isso, a se autocompreender, né? Estar com você mesmo, aprender a estar com você mesmo, faz parte do autocuidado, né? Ter prazer, prazer mesmo, deleite de estar com você mesmo em alguns momentos, né? De conversar com você mesmo, a gente já falou sobre isso na live passada também, desse mergulho para dentro, de se conhecer, de conversar, de se entender, de fazer um balanço do que está bom, do que não está bom, né? E rever e refazer a rota. Às vezes a gente precisa refazer a rota. E é nesse momento de autocuidado, de estar com a gente mesmo, que isso acontece. Quando a gente entende que estar com a gente mesmo é crescimento, as coisas tomam um outro caminho. As possibilidades aparecem, o movimento de vida volta, nessa engrenagem volta a funcionar de uma forma muito bacana, o desenvolvimento aparece, é perceptível, né? Quando a gente consegue ter essa abertura de entender que a gente tem outros caminhos, outras possibilidades, é muito bacana. Então é isso. Se ninguém tiver nenhum comentário, a gente fecha aqui. Eu espero ter ajudado, colaborado aí de alguma coisa. É refazer a rota, né? Liga o GPS aí do autocuidado e refaça o caminho, né? É possível refazer o caminho, né? Às vezes um caminho não está bom, a gente tem a oportunidade. A vida, exatamente, Sandra, só depende de nós mesmos, exatamente. A vida não é algo rígido, né? Não é algo estático, que a gente precisa estar andando sempre no mesmo caminho. A gente tem a escolha de escolher outros caminhos, a gente tem a escolha, né, de traçar um caminho novo, de rever o que não está sendo bom e sair daquele contexto, né, e pegar uma rota nova, um caminho novo. E quantas vezes for necessário, quantas vezes for preciso mudar o caminho, né, nós temos essa possibilidade. Nada é fixo, né, nada tem essa rigidez, a gente tem a flexibilidade da vida, esse movimento, de se movimentar conforme a vida se movimenta, né, de criar aí um passo novo em relação a coisas novas também. A gente pode, né, criar aí esse contexto. E é uma luta, não é fácil, né, não é fácil. Parabéns, Sandra está falando que é forte. Que bom ouvir isso é ótimo, né? E é isso mesmo. Quando a gente se percebe, entende a nossa qualidade, o que a gente tem de habilidade positiva que pode nos ajudar a crescer e usar isso a nosso favor, é aí que a gente começa a ver essas possibilidades se abrindo, né? A consciência de vida, do que podemos, né? Das escolhas que temos à nossa frente. Quantas escolhas passamos a enxergar de uma forma diferente
E isso vai trazendo esse movimento, essa leveza para a vida. Muito bom, muito bom. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Pessoal aí no Facebook também. É esse movimento de vida, né? Autocuidado, autocura, autoamor, né? Praticar aí esse amor é uma abertura total da existência, né? Traz um senso, uma sensação, não é um senso, uma sensação de liberdade, de leveza para a nossa vida. E a gente precisa fortalecer esse vínculo de amor com a gente mesmo todos os dias, né? Ninguém pode fazer isso por nós, só nós mesmos, né? Algo que só a gente não tem que ficar esperando isso do outro, né? Precisa começar dentro da gente, para que fora as coisas possam também, né? Se construir de uma forma melhor também. Começa de dentro para fora. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Obrigada pela participação de vocês. Muito feliz por vocês estarem aqui. Que bom. Espero que tenha trazido aí ideias novas, né? Sentimentos novos, possibilidades, coisas positivas, para que esse caminho seja refeito, né? Para que essa rota aí seja mudada e que a gente possa viver esse caminho de autocuidado sempre na nossa vida, para que as relações também se tornem saudáveis ao nosso redor. Bom? Um beijo grande para vocês e até a próxima. Tudo de bom.